tema recorrente no nosso programa é a questão do direito do consumidor nos diversos serviços oferecidos, prestados a ele no seu dia a dia. Falar sobre direitos, conhecer esses direitos, é acima de tudo termos responsabilidade na hora de escolhermos bem cada um desses serviços, cada uma dessas coisas. Hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre os direitos do consumidor no uso do táxi. Para conversar conosco, nós estamos recebendo a supervisora institucional da Proteste, senhora Sônia Amaro. Muito obrigada, senhora Sônia, pela presença mais uma vez aqui no Vida Plena. Obrigada, eu que agradeço. E esse é um tema interessante porque muitas vezes as pessoas acabam preferindo o táxi ou pela comodidade de não se preocupar com estacionamento ou pela facilidade de não precisar usar de um serviço público de transporte, mas algumas questões devem ser entendidas. Primeiramente, o táxi, as leis que circulam, que cuidam dessas questões, elas funcionam de que maneira? Nacionalmente ou de forma localizada? Então, olha, é de forma regionalizada mesmo. Quer dizer, então cada município ali é que vai ter a legislação que se aplica aí no caso do serviço de táxi. Certo. Agora, sempre, então, quem deve fiscalizar é a prefeitura. Então, até isso é importante a gente destacar para que o consumidor saiba e até possa, muitas vezes, reclamar, possa denunciar algum tipo de irregularidade. Né? Exatamente. Perfeito. Agora, pensando nos serviços prestados, é permitido ao taxista cobrar um valor fechado da viagem ao invés de colocar o taxímetro para funcionar? Olha, é possível, por exemplo, em São Paulo, né? Então, é possível fazer isso desde que o táxi vá circular fora do município, além do município de São Paulo. Então, se eu vou fazer uma viagem para outra cidade, aí ele pode fazer essa cobrança. Isso, ele pode. Só que, claro, isso tem que ser combinado previamente, né, com o consumidor, com o passageiro. Então, deve ser informado ao consumidor. Então, por exemplo, dependendo do destino, né, que esse consumidor vai. Então, por exemplo, ele vai numa outra cidade, mesmo que seja aqui próximo de São Paulo. Então, deve ser informado a ele quanto será cobrado. Então, nessa possibilidade, aí sim. Em todos os outros casos, taxímetro ligado, certo? Taxímetro ligado. Então, o consumidor deve ficar atento a isso. Ele entrando no táxi, né? Quer dizer, um táxi que ele pegou ali na rua, pegou no momento ali, fez sinal, ele parou. Então, ele entrando no táxi, o motorista tem que ligar e ele deve ficar atento também para verificar até o valor inicial ali, se é o correto. O valor inicial tem que ser 0. Não, ele parte um pouquinho mais. Então, ele parte de um valor um pouquinho superior a 0, né, que é a bandeirada inicial que a gente fala, né? E aí, então, a partir disso, aí ele vai, então, contando e chegando no destino também, ficar atento ali ao valor. Certo. E existem duas bandeiras que são trabalhadas pelo taxímetro, né? A bandeira 1 e a 2. Qual a diferença bandeira de 1 cada e a 2. uma delas? Geralmente a bandeira 2, e isso até em outras cidades também, geralmente a bandeira 2 é praticada depois do horário comercial, digamos assim, então noturno, horário noturno, ou então final de semana. Muitas vezes eles praticam a bandeira 2, que é mais caro, né? Quer dizer, um pouquinho mais caro. Certo. Agora, essa questão do taxímetro gera muita controvérsia, senhora Sônia? Quais os desafios que tem aí nesse serviço que é tão importante de locomoção? É tão importante. Então, por isso que é bom a gente ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto. Então, em São Paulo, né? Quer dizer, em São Paulo é importante a gente mencionar que existe, claro, o taxímetro ele tem que estar devidamente, digamos assim, regulado, né? E existe um órgão que faz isso. Então, é importante também o consumidor verificar, porque tem que ter, inclusive, um selo ali de identificação, justamente comprovando que aquele aparelho, porque é um aparelho de medição, né, o taxímetro, então deve ter ali um selinho comprovando que ele passou por essa inspeção, ou seja, ele está funcionando de acordo com a legislação, ele está regulado, portanto, está medindo corretamente. Então, o consumidor deve verificar se tem o selo e se está dentro da validade. Para ajudar o nosso consumidor, esse selo ele fica onde? No próprio taxímetro ou ele pode colocar no vidro do carro, por exemplo, que nem é o da inspeção veicular? O selinho ali, ele fica mesmo ali, próximo do taxímetro, isso. Então, o consumidor deve também verificar e também até questionar e se tiver alguma dúvida ali, perguntar mesmo para o motorista. As pessoas não estão ainda muito habituadas a isso, mas é possível fazer isso, quer dizer, tirar alguma dúvida, perguntar e para se certificar realmente de que está sendo cobrado, né, de acordo com o correto. Isso mesmo, gente. Importante, olha, para você ter uma ideia, um lacre amarelo no taxímetro impede o acesso à regulagem do aparelho. Então, que você acabe mudando os dados ali,
acabe aumentando o valor a ser cobrado. O selo do Inmetro com a frase verificado até 2015 significa que a validade da inspeção está próximo, está valendo para este ano. Então, é outra dica importante também. E o valor novo da bandeirada registrado no início da corrida, além também da etiqueta adesiva do IPEM São Paulo com a frase taxímetro verificado, proibido o uso da tabela, são alguns dados que você pode ter aí para facilitar o seu acesso. Agora, senhora Sônia, diante da tecnologia, a gente vai vendo que as coisas vão acontecendo e com relação aos táxis também não fica de fora. Tem se tornado muito comum o uso de alguns aplicativos para que você consiga solicitar o táxi. O consumidor tem que estar atento a esse tipo de serviço? Que tipo de cuidado, por exemplo, ele tem que ter? Inclusive porque muitas vezes até o pagamento é feito de forma antecipada por meio desses aplicativos. Sim, pois é. Então, é bom... A tendência é cada vez mais as pessoas se utilizarem, né, dessas facilidades, né, porque é um conforto. Claro. Então, a pessoa, claro, ela não precisa nem ligar, ela basta acessar ali esse aplicativo através do seu smartphone para poder, então, solicitar o táxi. Mas é sempre bom, né, ficar atento. Então, assim, verificar outras pessoas que já se utilizaram daquele serviço, como é que funciona. Sempre é muito boa essa indicação de consumidores que já sabem e podem dar essas informações. Então, verificar, lógico, eventualmente, se vai ser cobrada uma taxa extra além da corrida, né, como a gente falou, a questão do taxímetro, tudo isso. Então, assim, verificar o que mais vai ser cobrado, porque, lógico, existe um preço por esse serviço, né, que é cobrado do consumidor. Então, tudo isso, essa informação, é importante a gente também mencionar que essas informações têm que ser dadas previamente ao consumidor. O que não pode é o consumidor ser surpreendido com uma cobrança que ele desconhecia, né? Então, a partir do momento que ele se vale desse serviço, o fornecedor, né, na outra ponta, tem que informar adequadamente o consumidor, preço, taxa, tudo isso, né, para evitar surpresa desagradável. Fundamental. E aí a gente percebe o quanto é importante a gente estar atento aos nossos direitos para que a gente consiga fazer essas boas escolhas. Uma vez que a viagem de táxi é um serviço prestado, o taxista tem que me oferecer, por exemplo, uma nota fiscal referente ao valor pago? Sem dúvida alguma, sempre. É um serviço como outros tantos, né, que nós temos aí no mercado de consumo. Então, não só é dever, né, do taxista fornecer a nota, mas é direito do consumidor realmente exigir a nota fiscal. Então, e também, se houver qualquer tipo de problema com relação a isso, denunciar. Denunciar na prefeitura, né? Quer dizer, existe sempre quem vai fiscalizar esse serviço é a prefeitura. Então, denunciar na prefeitura se teve qualquer tipo de problema com relação à nota fiscal ou outro até se sentiu muitas vezes... às vezes sentiu que o serviço foi prestado de forma indevida ou com qualidade inferior à que deveria, então ele deve também exercer seu direito, né, denunciando e procurando os órgãos. Perfeito. A gente tem uma dúvida aqui de telespectador que pergunta o que fazer em caso de objetos ou valores esquecidos? Pois é, olha, se foi, por exemplo, um serviço contratado através desses aplicativos, né, que se tem hoje, ou então através de uma cooperativa, é mais fácil, porque aí você pode entrar em contato, é mais fácil você localizar até o carro, o táxi que te forneceu, enfim, que você se utilizou. Agora, se foi um táxi que você pegou na rua, muitas vezes você não tem dados, você não pegou nota fiscal, quer dizer, fica difícil você conseguir. Então, uma alternativa nesse caso, né, quando foi um táxi que realmente você não tem muito dado, uma alternativa seria até tentar localizar por alguma identificação de placa. E, claro, se tiver placa é fácil, né, porque você consegue. Mas, assim, se você tiver alguma informação, você tentar, então, descobrir e localizar esse prestador de serviço, né, a partir dessas informações junto à prefeitura. Então, é uma tentativa que se tem. O taxista tem que ser credenciado, certo? Tem que ser credenciado. Então, essa identificação tem que estar visível no táxi? Tem sempre que estar visível. É que muitas vezes o consumidor ele acaba não pegando esses dados. Sim, não percebendo. Né? Mas se ele tiver qualquer dado, por exemplo, se ele tiver a placa, então, entrando em contato com a prefeitura, até porque, como eu falei, tem um órgão sempre responsável pela fiscalização, né, dos taxistas, então entrar em contato para tentar localizar e aí sim tentar localizar esse objeto, né, esquecido, perdido dentro do táxi.
Muita gente fala que o ideal seria você buscar sempre fazer a viagem com o mesmo taxista, criar ali inclusive um vínculo importante. Essa é uma dica importante para o consumidor? Se esse serviço vai ser utilizado regularmente, que se opte por um profissional específico? Pois é uma coisa que até na prática as pessoas muitas vezes fazem, né? Então porque acabam criando até uma confiança e com aquele determinado taxista. Então, se realmente se ela vai ter aquele hábito, por exemplo, uma vez por semana, se utilizar do táxi para ir em determinado local, então, claro que isso muitas vezes é interessante, até porque, agora lembrando, né, sempre quando você vai combinar previamente, então você também vai pagar por este serviço, claro, né? Quer dizer, então é claro que existe aí um valor que pode ser combinado também, porque o táxi vai deixar de prestar o serviço para outras pessoas para prestar para você, consumidor. Sim, é um serviço muito particular, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente. Senhora Sônia, queria agradecer a presença da senhora. Proteste sempre parceria aqui com o Vida Plena, trazendo essas informações e dicas para que o nosso consumidor tenha condições de fazer as boas escolhas de forma consciente, acima de tudo. Exatamente, isso é muito importante. Seja sempre Eu que agradeço a participação, obrigada. E quem quiser informações sobre a Proteste? Pois é, então qualquer pessoa pode entrar, acessar o nosso site, é www.proteste.org.br/institucional. Muito obrigada mais uma vez. Bom, qualquer dúvida que você tiver também pode entrar em contato conosco, 0300 10 07 940 ou ainda vidaplena@boavontade.com. Estivemos conversando com a supervisora institucional da Proteste, Sônia Mário, aqui conosco, sobre a questão do uso dos táxis e o direito do consumidor com relação ao uso desse serviço.